já sabe alguma palavrinha aí só pra... Feliz sábado, é o clássico, Feliz sábado, né? como que é? Gleed Legan, que vira da Dag. É isso aí. Bom, Gustavo, muito bom ter você aqui comigo. Valeu, cara, obrigado. Mais um participante aí do nosso mini podcast. A ideia aqui, como eu já venho conversando contigo um pouquinho antes, é mostrar a importância que é você ter um segundo idioma, terceiro, quarto, sei lá quantos você quiser, para a vida. E a verdade é que muitos, às vezes, só têm essa noção já depois de velho, assim como eu. Eu sabia que precisava, estudei algumas coisinhas ou outras, mas confesso que não foi uma prioridade para mim. Então, hoje, eu preciso colocar isso como prioridade e eu estou tentando agora motivar as pessoas também a fazerem o mesmo, sejam elas se estão novas ou sejam elas já estão velhas Legal. e acham que não podem, mas podem sim. Então, eu queria primeiro, antes de tudo, saber quem que é o Gustavo, onde que o Gustavo está, nesse momento, onde é que você está, onde você está trabalhando. Legal. E depois, o mais importante da conversa, quantos idiomas você fala. Legal. E no decorrer a gente vai descobrindo um monte de coisa. Então vamos lá, Gustavo. Então, sou o Gustavo Ferelli, eu sou pastor e comunicador e nesse exato momento da minha vida estou na Islândia. Estou na Associação da Islândia e eu sou o departamental de jovens e de comunicação da associação. Pai, você falando desse tanto de coisa aí, parece que você é velho, mas você não é velho, cara, você é velho, novo. eu sou Qual velho, é a tua idade? Fala eu tenho 42 anos. 42 anos, com cara de 35. Sou um cara vivido aí, rodado. E agora estamos ali servindo na Islândia, Filhos? cara. Ainda não temos filhos, sou casado há 6 anos, mas ainda não temos filhos. Ok. Idiomas. Quantos idiomas? Então, por enquanto eu só falo o português e o inglês, mas estando na Islândia, um dos requisitos ali para eu continuar ali é eu aprender o islandês. O islandês. É um país muito pequeno, né? Eles têm aproximadamente ali 380 mil habitantes, o país todo. Então é um lugar que só 380 mil pessoas falam. É um estado do Brasil. É menor que a minha cidade no interior do Paraná, de habitantes. Então só tem esse número de falantes de islandês. Então eles prezam muito pela língua. É um símbolo da cultura deles. E ali é um pré-requisito. Você quer vir para cá, para a Islândia, trata de aprender o islandês. É muito parecido também com a Bélgica, que a Bélgica você precisa aprender o francês ou o holandês, dependendo da região onde você está. Mas que interessante, já tá estudando então em escola? Sim. Ou como é que é? Formalmente ainda não, eu vou entrar o ano que vem, junto com a minha esposa, mas eu já tenho estudado aí um tempo com um aplicativo que não tem no Duolingo, pra você ver como que o negócio é cabuloso. Tive que achar um outro aplicativo, que só tem um aplicativo assim desses que tem o islandês. Que tem o islandês. E graças a Deus, assim, que lá na Islândia todo mundo fala inglês. Todo mundo. Por isso que eles têm essa preocupação, porque a língua está morrendo aos poucos. Né? Porque tá todo... Exatamente, são os descendentes dos vikings ali. E todo mundo fala inglês. Então eles estão com essa preocupação de que todo mundo está começando a falar inglês e deixar de lado o islandês. Exatamente. Então eles estão muito protecionistas, assim, tipo, segurando mesmo a língua. Então eu vou ter esse desafio agora de aprender, depois de velho, também o islandês. Cara. E já sabe alguma palavrinha aí só para... Feliz sábado, é o clássico, Feliz sábado, né? como que é? Gleed Legan, que vira da Dag. É isso aí. Bom dia é Goldarayan. Roderayan. É muito parecido a algumas coisas, assim, não muito parecido, mas... Lembra o alemão. O alemão e o alemão lembra também o holandês. Isso, são mesmas raízes, são raízes, né, de né? troncos parecidos, né? Então... Só por exemplo, boa tarde como lá? Nossa, boa pergunta agora. Sabe não? Não. É porque em holandês é goedemiddag. Não então, é. Não tem nada a ver com não holandês, é. Né? Okay. Não é. Não. Mas que legal. Esses países, principalmente esses países pequenos, eles têm realmente essa preocupação. A Bélgica, ela foi colonizada pelos franceses, os holandeses, então é tudo dividido, e os alemães ainda, então são 3 idiomas oficiais do país. Só que, tipo, nas pontinhas tem 2 colônias que eles permitiram ficar com alemão, mas o restante do país, uma parte é holandesa, outra parte é francesa.
Uau. E tem uma briga já entre eles mesmo, é um país em conflito, digamos, entre eles mesmo. Então, caraca, quem está na parte holandesa geralmente não fica falando em francês e vice-versa e por aí vai. Mas é engraçado. Mas bora lá. Inglês e português. Você falou assim, e isso me dá uma raiva às vezes no brasileiro, principalmente porque a gente não se valoriza. Ele falou assim, não, eu só estou falando português e inglês. A maior parte dos brasileiros só fala o português e fala o português mal. E olha lá. E olha lá. Então, cara, agradeço porque você já está dominando o inglês perfeitamente. Isso é uma vantagem enorme que a gente tem. Não vou dizer assim, é superior aos demais. Não, muito pelo contrário, mas foi uma oportunidade que você teve, abraçou e eu gostaria de saber um pouquinho como foi essa parte de aprender o inglês. Veio do nada, assim, como é que foi? Cara, assim, isso foi uma coisa de família. Minha mãe, ela é professora de português e inglês. E... já sabia da importância. Já sabia. E ela, desde pequeno, eu e meu irmão, eu lembro que ela comprava aquelas fitas VHS. Não sei se a audiência existe, lembra ainda dessa. Por acaso eram umas que tinham uma pessoa com uma meia na frente, assim, na capa? Não lembro, cara. Mas era aqueles com desenhos clássicos, assim, ensinando dias da semana, cores, números. E eu lembro muito vividamente, assim, na minha cabeça, minha mãe colocando esses vídeos. Eu lembrei de um nome, chamava Muzi. Depois eu vou dar uma procurada, de repente vou colocar era um bichão assim. I'm Muzzy, Big Muzzy. Hi, I'm Muzzy, Big Muzzy. Enfim, então, aos poucos, minha mãe foi introduzindo o inglês e depois ela colocou numa escola de inglês que eu odiava. Imagina, moleque com 12, 13, 14 anos e a mãe lá. Estudando inglês? Você vai estudar inglês. Inglês é importante. E a gente com essa idade, cara, a gente não tem menor noção assim, da importância. A gente só quer brincar, jogar bola. E lá eu 2 vezes por semana fazendo escola de inglês. A gente não tinha dinheiro. Minha mãe, assim, fazendo esforço para pagar a escola de inglês para mim e pro meu irmão. E, cara, foi esse processo. E aí, depois de anos, quando eu já estava fazendo a minha primeira faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, essas work experience, nos Estados Unidos por 4 meses. Aí foi a virada de chave, aí eu fui trabalhar num Dunkin' Donuts e no Burger King. Atendimento direto ao cliente ali. Ali eu vi que eu não falava. O inglês que a gente aprende formal, exatamente. Ali quando eu fui, aí eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido no dia a dia. Cadê as cores que eu não posso dizer agora? Cara, e chegava aquele, por exemplo, eu trabalhava num Dunkin' Donuts, eu abria a loja de manhã, então 5 da manhã estava aberto. Então chegava os americanos com aquela cara de sono, aquela voz de sono. De pijama. E só fala assim, ó. Cara, e eles não falam daquele jeito bonito do inglês, do filme, que é bem articulado, não. É o do dia a dia rápido, mal, com dicção horrível, e você tem que se virar para entender o pedido do cara. E ali que foi realmente onde foi a cimentação, sei lá como que é o nome disso. Eu preciso aprender inglês. Não, e foi ali que eu solidifiquei meu inglês, porque daí eu comecei a me expor muito a conversar. E eu ouvi conversar, e ali que eu aprendi de fato a virar. Na prática ali, na imersão que você teve. Ali eu fiquei fluente, ali eu me tornei fluente. Mas foi muito, 90% foi por conta da criação que minha mãe, obrigado mãe, me incentivou a estudar inglês desde sempre. Eu falei num vídeo esses dias exatamente isso, ó. Se você não quer fazer isso por você mais, se você já tá achando que já tá velho e tal, faça pelos seus filhos. Exatamente. Porque eles vão te agradecer depois. E isso daqui é um grande exemplo disso. Exatamente. Eu não estaria aqui hoje, não estaria sem inglês. É impossível. E vamos falar exatamente de onde ele está. Hoje você está trabalhando onde e como e com o quê? Na Islândia. E a importância do que foi, né? Eu estou trabalhando para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Islândia, com comunicação, departamento de comunicação e departamento de jovens. Imagina, como que o cara ia conseguir uma vaga de comunicação em um país que só fala islandês e inglês, sem ter... Exato, não tinha como, não tem impossível, como. É impossível, assim. Então, assim, você estava mencionando antes, né, que não é para se achar superior quem fala uma segunda língua, e realmente não tem a ver com superioridade, tem a ver com ferramenta.
E inglês é uma ferramenta extremamente necessária. É a mesma coisa que você tentar cortar um pedaço de tronco usando uma faquinha de manteiga. Hoje eu vi uma situação, cara, que foi muito incrível assim, deu uma girada de chave que antes eu não tinha. Eu vi 2 brasileiros conversando com uma outra pessoa que não é americano nem nada, mas também estava falando inglês. Os 3 estavam falando inglês, ou seja, os 2 brasileiros estavam falando inglês normalmente com o cara que estava falando inglês, uma conversa entre os 3. E naquele momento eu entendi uma coisa. Antes eu olhava, por exemplo, cara, quando tá 2 brasileiros ali conversando, eles vão tentar falar em português e aquele negócio todo. E talvez vá até evitar falar o inglês ali junto, mas naquela situação eu achei muito incrível que os 2 estavam tranquilos, sem problema nenhum, falando em inglês, nada de tentar traduzir alguma coisa, porque já é a vivência dos caras. Já é natural. Eles já falam ali o tempo todo, já estão vivendo em outros países que só falam inglês. Então, quando chegam para falar, é tanto que quando a gente às vezes está conversando ou encontrando alguém assim, e que você nem sabe que o cara é brasileiro, aí você já chega falando inglês e o cara continua falando inglês. Daqui a pouco, você é do Brasil? Exato, porque já flui natural. Já flui. E flui tão natural que é muito louco que chega um ponto do teu aprendizado que você começa a sonhar com outra língua. Ali você pode ter certeza que você já tá virando fluente mesmo. Cara, eu comecei a sonhar em inglês, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu sonhei em inglês, cara. Eu acordei emocionado. Falei, gente, vocês não estão ligados. Eu conversei em inglês o sonho inteiro. E foi ali que eu percebi. Falei, não, cara, agora eu tô pegando mesmo a língua, né? Então, assim, o inglês é uma ferramenta, cara, que nos capacita a estar em lugares e abrir portas que nunca se abririam sem essa língua. Impossível. Não abriria. Quem está aqui no campo missionário, quem está fora, é imigrante, a gente sabe da importância. Porque eu conheci imigrantes, por exemplo, essa época que eu morei nos Estados Unidos, eu conheci imigrantes brasileiros que estavam lá há 12 anos que não falavam uma palavra em inglês. Só trabalhava com brasileiro, num restaurante brasileiro. Ele pedia para mim, por exemplo, eu lembro de uma ocasião que essa pessoa em específico pediu minha ajuda para eu levar ele numa loja para trocar um produto. Porque ele não falava, ele estava lá há 12 anos. Não vamos muito longe. Alguém aqui do teu lado. É quase uma espécie do que aconteceu. Eu fui 2 vezes nos Estados Unidos. A primeira vez eu passei 6 meses. E foram 6 meses onde eu estive mais em contato com o espanhol do que com o inglês. Perdi 6... Não foi 6 meses, foram 1 ano e 2 meses. Eu perdi 1 ano e 2 meses da minha vida que eu poderia ter forçado bem o inglês pela acomodação e por ouvir alguns brasileiros, inclusive, nesse fato de, tipo, você não precisa falar inglês aqui para estar aqui e trabalhar aqui. Vida que segue. Vida que segue. Mas é realmente isso que acontece. Infelizmente, a gente acaba... A tentação é grande, porque é uma zona de conforto que a gente procura. Quando a gente é estrangeiro num lugar, a gente quer procurar coisas familiares com a nossa terra, a língua é uma das primeiras coisas. Você poder conversar no teu próprio idioma com alguém é muito legal. É fantástico, mas exatamente, tem um outro lado. Você está perdendo tempo, é só isso. Para resumir. Olha só, para resumir, você está perdendo muito tempo. Pessoal, já faz um tempo, Gustavo, que eu tenho tentado encontrar dentro da internet um local que eu me encontre e converse e fique à vontade. E por incrível que pareça, esse projeto agora que eu estou soltando é um dos que eu estou me sentindo mais à vontade assim, sem depender de tanta burocracia para eu criar algum tipo de conteúdo. Legal. E eu gostaria de ficar conversando aqui mais tempo e mais tempo com você sobre isso, porque é um assunto que vai rodando aí, você tem muitas experiências e aí você vai querer compartilhar. Mas a gente vai ter outros momentos também, mas antes da gente finalizar essa nossa conversa, tem mais alguns amigos aqui para a gente conversar. Eu queria que você separasse aí, talvez, 2 ou 3 dicas importantes assim, para quem está querendo começar a aprender um idioma aí, uma linguagem, e de repente até qual que você recomendaria e como você recomendaria que essa pessoa estudasse? Muito bom. Primeira coisa, arrume um jeito de aprender a língua de um jeito que você se divirta. Que você tenha prazer. Não adianta você falar... Porque assim, cara, vai estudar, se você não tem prazer em sentar e estudar, você não vai. Você não vai aprender. Você não vai aprender. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu sou apaixonado por filme, série e música, né?
Então... 3 coisas já aí, ó. Exposição a... Por exemplo... Ao idioma. Exposição ao idioma, por exemplo, então faz de conta que você tem um filme, sabe aquele filme Comfort Movie que você sempre assiste desde a infância? Aquele filme que você já assistiu 4 vezes em português. Isso, você sabe aquele, tipo, Esquecendo de Mim? Se você já ouviu ele em inglês, com legenda, da próxima vez, já que você sabe ele decor, bota a legenda em inglês e assiste. Porque você já sabe as falas e você já vai comparando com a legenda, o jeito que ele fala ali. E você vai, de repente, você vai tirar a legenda e se força, e você vai começar a tentar entender. Cara, se você tiver prazer naquilo, a avenida abre muito maior. Capaz de 2, 3 vezes que você já fez aquilo ali, você já está entendendo o filme sem precisar necessariamente... Exato. Então essa é a minha primeira dica. Segunda dica, exposição à língua, mas de preferência assim, você ouvir, não na loucura, por exemplo. Tem muita gente que fala, e eu entendo, cara, você quer aprender realmente o inglês? Vai para um lugar que você aprende, que fala inglês, todo mundo, mas ninguém aprende a nadar quando está se afogando. É e difícil. Às vezes nem acontece isso mesmo. Quando você vai para ficar no outro lugar ali, às vezes você vai e se expõe ao encontro brasileiro. E você vai ficar muito overwhelmed, você vai ficar muito sobrecarregado. Mas o ouvir, cara, é muito importante. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo na Islândia agora? A Islândia tem esses lugares que o happy hour do islandês é nessas piscinas públicas, onde a galera vai para a piscina no final do dia. Cara, eu sento ali no meio da piscina e só fico aqui, ó. E ouvindo as conversas deles, porque eles estão conversando do dia ali. Então eu estou me expondo às pronúncias das palavras. E aí, cara, e é muito louco isso. Eu estou lá só 4 meses. Mas hoje eu já consigo pegar palavras. No ar, sim, no ar que eles estão falando. Eu já contexto. consigo entender contexto. Então eu já sei falar que alguém está falando de trabalho, ou está falando de carro, está falando de... Eu comecei a pegar palavras-chave que você já começa a entender o contexto da parada. Então, exposição à língua, né? Sem aquela pressão. E terceiro é justamente essa... Você não... Cara, isso para mim é uma das mais importantes. Não tenha vergonha de falar. De parecer que os outros vão tirar sarro de você. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente é igual bebê. Você vai comer... Erros, é quando você aprende são com os erros mesmo. Quando o bebê está com fome, ele está aprendendo a falar, ele fala o quê? Papá. Mama. Papá. Ele falou 2 palavras, mas você já sabe que ele está te chamando e ele quer comida. Quando a gente está aprendendo qualquer idioma, a gente vai ser igual ao bebê. Você vai começar a falar me, food, I, water, bathroom. E não tenha medo de chegar para um estrangeiro e se expor a isso. Você tem que ser cara de pau. Porque experiência própria, eu já deixei muito por vergonha, cara. De aprender por vergonha, de falar assim, o que eles vão achar de mim? Mas eles não estão nem aí, sabe? E na maioria das vezes, eles ajudam, eles incentivam. Exatamente, era isso que eu ia comentar. O estrangeiro, o gringo aqui, eles não estão nem aí pra você, se você tá falando errado, se você tá falando certo. Só para que você tenha ideia, e você já vai entender isso também, de acordo com a sua experiência nos Estados Unidos. Os americanos, muitos deles, são analfabetos no inglês. Falam errado também. Então, eles não estão preocupados em você falar errado. Eles não vão te ajudar, eles não vão te julgar. Cara. Quem vai julgar, infelizmente, são os teus compatriotas. Exatamente. Então, isso vão te atrapalhar, às vezes. Mas, Gustavo, a gente teria muita coisa aqui para conversar. A gente pode, de repente, marcar depois via Zoom alguma coisa para mais... compartilhar mais experiência, mas muito obrigado Eu que agradeço pela oportunidade, cara. Teu tempo aí disponível. Tamo junto. Espero que dê tudo certo lá também para aprender o islandês. Obrigado. E para você também com o francês agora e o holandês. E o holandês. Mas só para confirmar aqui, depois que você aprende um idioma, eu acho que é um pouquinho mais fácil você aprender um terceiro e um quarto, por aí vai, né? Com certeza. De meio que desbloqueia uma fase secreta no teu cérebro. Talvez até essa parte do teu medo, né? Medo de falar, talvez isso aí vai embora porque você já perdeu no primeiro idioma. Já perde a vergonha na cara de... que Mas é isso, cara. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Que Deus te abençoe aí, continue o teu trabalho. E vamos pra cima. Valeu. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo se você gostou desse conteúdo. Se você tem alguém que gostaria de ouvir esse conteúdo, então compartilhe com eles também. Eu acho que vai fazer todo sentido para vocês. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.